Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Beto Ramos e esse é o programa Café com Espiritismo. Um programa diário que aborda temas da filosofia, de conhecimentos gerais e de espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Bom dia para você, hoje é 9 de agosto, segunda-feira, está começando a semana, está no ar Café com Espiritismo. Notícias, informações, dicas importantes e mensagens você acompanha só aqui no Café com Espiritismo. E nós já trazemos para vocês as efemérides, os fatos históricos, as personalidades e o dia na história. Dia na história. No dia 9 de agosto nasce o ex-técnico e ex-futebolista alagoano Mário Jorge Lobo Zagallo, o Zagallo. É a ocasião também que nasce a cantora e atriz paraense Maria de Fátima Palha de Figueiredo, a Fafá de Belém. No dia 9 de agosto nós temos o Dia Internacional dos Povos Indígenas, uma comemoração mundial que foi instituída pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, através da Resolução 49/214, de 23 de dezembro do ano de 1994. Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. A mãe procura o profissional e pergunta: para a ansiedade que o meu filho está passando, qual seria sua orientação para uma prática saudável de esporte que não gere aglomeração e lhe proporcione segurança? Você saberia dizer quais seriam as possíveis respostas deste profissional? Aqui a gente traz algumas dicas, mas não se esqueça de consultar tanto o seu médico de confiança quanto aquele profissional da educação física. Tênis de mesa. Um bom esporte que pode trazer agilidade, reflexo e atenção é o tênis de mesa, além também do condicionamento físico que ele proporciona. Em locais compartilhados deve ser praticado com máscara, mas a boa notícia é que ele pode ser facilmente praticado em casa. Se instalado em locais abertos como jardins e varandas, melhor ainda. Bicicleta. O fato de ser uma atividade individual já a credencia como um bom esporte neste tempo de pandemia. Além disso, andar de bicicleta ajuda na resistência, nas habilidades motoras e na força das pernas. No entanto, deve ser estimulado com o uso de máscara e pode ser feito com um bom número de minutos. Caminhada e corrida. Caminhar é sempre uma boa prática, ainda mais em espaços ao ar livre e extensos, como parques, praias e ruas arborizadas. Também deve ser feito com máscaras e pode ser realizado por um bom tempo, cerca de 60 minutos. O mesmo vale para trilhas com a natureza como pano de fundo. Tênis de campo. Pode ser praticado sem máscara, pois o contato com o professor ou com o oponente não existe. O esporte é muito bom para desenvolver agilidade e habilidade motoras, além de melhorar a resistência. Notícias do Brasil e do mundo é aqui no Café com Jornal.
Pelo terceiro ano consecutivo, o Brasil registra queda nos reconhecimentos de paternidade. Entre janeiro e junho deste ano, foram pouco mais de 13 mil procedimentos feitos nos cartórios de registro civil, uma diminuição de 1,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Quase 100 mil crianças nascidas em 2021 foram registradas apenas com o nome da mãe. Desde 2012, uma resolução do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, permite que o reconhecimento de paternidade possa ser feito diretamente nos cartórios de registro civil, sem a necessidade de ação judicial. O presidente da ARPEM Brasil, Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, Gustavo Fiscarelli, explica como é feita a solicitação de reconhecimento de paternidade para filhos com mais de 18 anos de idade. O pai acompanha o filho, eles fazem essa solicitação e se já tiver a anuência do próprio pai reconhecente, esse procedimento ele já é averbado diretamente no cartório junto ao registro de nascimento do registrado e ele já sai com a certidão pronta, já com a paternidade estabelecida. Gustavo Fiscarelli detalha que a concordância do pai e da mãe é necessária para o procedimento de reconhecimento de paternidade de menores de idade feito no cartório. Se eventualmente se tratar de menores de 18 anos, aí se faz necessária a presença da mãe, Então a mãe, acompanhada do pai reconhecente, vão até um cartório e fazem essa solicitação e imediatamente, também da mesma forma, é lavrado o procedimento e averbado esse reconhecimento à margem do atento de nascimento. Somente quando não há o consentimento adequado entre as partes, o caso é levado à justiça. O presidente da ARPEM Brasil ressalta que pais e mães devem estar cientes de que ter o nome do pai na certidão de nascimento garante à criança uma série de direitos como pensão alimentícia, inclusão em plano de saúde e de previdência e herança. Com produção de Lucinéia Siqueira, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. Foi-se o tempo em que os pais ficavam numa sala separada na maternidade esperando o nascimento do filho ou da filha ser confirmado pelo médico. Desde 2005, está previsto em lei o direito do pai de acompanhar o nascimento do próprio bebê. Os especialistas, inclusive, recomendam que os pais estejam presentes, seja parto normal ou cesárea. A obstetra Bruna Heinen argumenta que a participação do pai no parto aumenta a confiança da mulher no processo e estreita os laços com o filho. Num parto normal, durante todo o período de trabalho de parto, o pai ele tem um papel de prestar apoio realmente, fazer parte dessa vivência, ajudar nas massagens, dar apoio emocional mesmo, Na cesárea do mesmo jeito, tá ali do lado, dando apoio, naquele momento. Isso melhora muito o vínculo, Esse contato do olho no olho entre os pais e o filho. O pai ainda pode ajudar a mulher contando o tempo das contrações para saber se o parto está evoluindo. Para o analista de sistemas Paulo Cirqueira, que tem 2 filhos, o parto é um momento em que o pai não pode ficar de fora. É quase obrigação, Não no sentido ruim, O pai é parte disso tudo, Inclusive, é nesse momento que o pai se torna pai, É uma emoção, É uma coisa uma vida que você também geriu, É um começo de uma trilha totalmente nova, Desconhecida, em que você vai aprender muito, vai apanhar muito, vai sacrificar também um bocado. Mas vai ter uma recompensa extraordinária, Então não tem desculpa. O pai pode e deve estar presente no parto. Uma forma de se preparar para esse momento é estudar o tema, conhecer os detalhes e passo a passo do nascimento de um bebê. Com produção de Beatriz Albuquerque, da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão. O governo do estado do Ceará vai entrar na justiça para exigir que passageiros só embarquem em voos para o estado com a comprovação de esquema vacinal completo ou teste negativo para a Covid-19 realizado 72 horas antes da viagem.
A informação foi dada pelo governador Camilo Santana durante transmissão ao vivo pela internet na sexta-feira. Santana explicou que foram identificados 15 casos da variante Delta no estado em menos de 2 semanas de testagem de passageiros no aeroporto de Fortaleza e que por isso a decisão foi tomada. Essa é uma medida que o país tinha que tomar. Mas como não há essa decisão, o Ceará está pedindo na justiça, até porque o aeroporto é um equipamento que é controlado pelo governo federal, para que os voos que chegam ao Ceará, as pessoas lá na origem possam comprovar que estejam testados negativos à Covid ou que já tenham tomado as 2 doses. Presente na live, o secretário de Saúde do Ceará, Carlos Roberto Martins Sobrinho, informou que no núcleo de testagem do aeroporto Pinto Martins, 5% dos passageiros e tripulantes de voos interestaduais têm sido testados de forma aleatória contra a Covid-19 e que, para evitar a transmissão comunitária da cepa, o governo do estado estuda a ampliação desses testes. A preocupação com a variante Delta no Ceará fez ainda o Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia do Coronavírus decidir por manter as regras do decreto atualmente em vigor, sem flexibilização na abertura da economia. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. Amor à sabedoria. Está no ar o Filosofando. Para todo aquele que pesquisa, lá no Evangelho segundo o Espiritismo você encontra resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Nessa semana nós trazemos para você esse resumo. O homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, ela existia junto aos modelos primordiais, as ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separou-se delas ao encarnar-se e, lembrando seu passado, sente-se mais ou menos atormentada pelo desejo de a elas voltar. Não se pode anunciar mais claramente a distinção e a independência dos 2 princípios, o inteligente e o material. Além disso, temos aí a doutrina da pré-existência da alma, da vaga intuição que ela conserva da existência de outro mundo ao qual aspira, de sua sobrevivência à morte do corpo, de sua saída do mundo espiritual para se encarnar e da sua volta a esse mundo após a morte. É, enfim, o germe da doutrina dos anjos decaídos. A alma se perturba e confunde quando se serve do corpo para considerar algum objeto. Sente vertigens como se estivesse ébria, porque se liga a coisas que são, por sua natureza, sujeitas às transformações. Em vez disso, quando contempla sua própria essência, ela se volta para o que é puro, eterno, imortal e, sendo da mesma natureza, permanece nessa contemplação tanto tempo quanto possível. Cessam então as suas perturbações e esse estado da alma é o que chamamos de sabedoria. Assim, o homem que considera as coisas de baixo terra a terra do ponto de vista material vive iludido. Para apreciá-las com justeza é necessário vê-las do alto, ou seja, do ponto de vista espiritual. O verdadeiro sábio deve, portanto, de algum modo, isolar a alma do corpo para ver com os olhos do espírito. É isso o que ensina o Espiritismo. Enquanto tivermos o nosso corpo e a nossa alma se encontrar mergulhada nessa corrupção, jamais possuiremos o objeto de nossos desejos, a verdade. De fato, o corpo nos oferece 1000 obstáculos pela necessidade que temos de cuidar dele. Além disso, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de 1000 quimeras e de 1000 tolices, de maneira que com ele é impossível sermos sábios por um instante. Mas se nada se pode conhecer puramente enquanto a alma está unida ao corpo, uma dessas coisas se impõe, ou que jamais se conheça a verdade, ou que se conheça após a morte. Livres da loucura do corpo, então conversaremos, é de esperar-se, com homens igualmente livres e conhecermos por nós mesmos a essência das coisas. Eis, pois, porque os verdadeiros filósofos se preparam para morrer, e a morte não lhes parece de maneira alguma temível. Temos aí o princípio das faculdades da alma obscurecidas pela mediação dos órgãos corporais e da expansão dessas faculdades depois da morte. Mas se trata aqui das almas evoluídas, já depuradas. Não acontece o mesmo com as almas impuras.
Café com Espiritismo. É hora da mensagem espírita. A melancolia. Sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, mas ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se cansa em vãos esforços para escapar. E vendo que esses esforços são inúteis, cai no desânimo, vendo o corpo sofrer sua influência com a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia que de vós se apoderam, tornando-vos infelizes. Acreditai no que vos digo e resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Essas aspirações de uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não a busquei neste mundo. Agora que Deus vos envia os seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos está reservada, esperai pacientemente o anjo da libertação, que vos ajudará a romper os laços que mantêm cativo o vosso espírito. Pensais que tendes a cumprir durante vossa prova na terra uma missão de que já não podeis duvidar, seja pelo devotamento à família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou. E se no curso dessa prova, no cumprimento de vossa tarefa, virdes tombarem sobre vós os cuidados, as inquietações e os pesares, sede fortes e corajosos para os suportar. Enfrentai-os decisivamente, pois são de curta duração, e deve vos conduzir junto aos amigos que chorais, que se alegrarão com a vossa chegada e vos estenderão os braços para vos conduzirem a um lugar onde não tem acesso às amarguras terrenas. O Evangelho segundo o Espiritismo, no texto ditado pelo espírito François de Geneve, em Bordeaux, na França, convida para o conhecimento íntimo. Sua questão inicial poderia ser formulada assim: você sabe por que a depressão nos atinge? Tristeza, insatisfação com a vida, traz como causa a não aceitação do espírito com a prova da encarnação. Como um pássaro preso na gaiola que deseja bater as asas e voar livremente, assim é o espírito preso ao corpo. Devendo se ligar a um corpo por um período de tempo, mas se negando ao cumprimento dessa lei, o espírito rebelde luta, mas seus esforços são em vão. Nessa luta contra o que é inexorável, vem o desânimo, o abatimento, o cansaço, uma espécie de apatia. O espírito procura se desligar e cai na inação. Mas encarnação é vida, e vida é movimento. O caminho é resistir, porque o resultado desse processo, sem dúvida, é a infelicidade. Pois o espírito sabe que deixou de aproveitar um tempo que não mais voltará. Querer uma vida melhor é natural e até necessário. Mas na terra, isto é, na matéria, não haverá verdadeira felicidade para o espírito. Em tudo que se vá realizar, é necessário aceitar, como se fosse uma missão. Quando chegarem as inquietações, coisas naturais para os espíritos em progresso, é preciso reunir coragem e força interior, enfrentando toda situação com decisão,
O trabalho, nesse caso, faz parecer que o tempo esteja mais rápido e a vida mais curta. A inércia não traz bons resultados. No mundo dos espíritos, há uma grande torcida de muitos deles por nós. Eles nos aguardam com alegria. Lá não há sofrimento para quem não sofreu com antecedência. Então é isso aí, pessoal. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, a sua impressão. Um abraço, até o próximo Café com Espiritismo. Tchau! Este foi o nosso programa Café com Espiritismo. Um oferecimento de Instituto Revelare. Se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e se torne membro para apoiar os projetos. Nós nos encontramos no próximo episódio.